Veja no ICL Notícias, segunda edição. O mito está nu. Bolsonaro é alvo da PF por suspeita de escrever minuta do golpe. Ex-presidente está proibido de deixar o país. Militares graúdos também são alvo da operação que investiga golpe de Estado com polícia na porta e apreensão de documentos. Alvo da operação, presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é preso por porte ilegal de arma. Ex-assessor de Bolsonaro, integrante do gabinete do ódio, também é preso. O ICL Notícias, o melhor canal de opinião do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, um dia histórico aqui para a notícia, para o nosso ICL também, porque hoje as Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas foi alvo pela primeira vez de uma operação por suspeita de golpe. O ex-presidente Bolsonaro também, junto com ex-assessores, muito militar envolvido. A gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Muito boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi. Graças a Deus, hoje é quinta-feira, graças a Deus, toque, 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 Polícia Federal cumprindo a ordem do ministro Alexandre de Moraes, começa a botar ordem na casa, né? E claro, você falou só corrigindo suavemente, não a cúpula das Forças Armadas, mas gente que ocupava cargos de comando e oficiais de alto escalão das Forças Armadas, né? Exatamente, que tem eles, peixe grande envolvido. Eles mesmos, né, esses que hoje são alvo das investigações, diziam que o general Tomás Paiva e outros que estão na cúpula das Forças Armadas não passavam de melancias, verde e amarelo por fora e vermelho por dentro. Comunista, todos comunistas. Hoje, isso é perseguição comunista. Ah, é? Quem é comunista nessa história? Conta outra, né? E a gente vai falar também, teve a prisão em flagrante do dirigente do PL, Valdemar Costa Neto. Enfim, tem muito assunto para você acompanhar com a gente a partir de agora. Você que está nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também nessa quinta-feira no canal Com Brasil. Vamos lá, Chico Pinheiro, trazer os principais destaques. Você falou de Valdemar, acharam ouro com ele, né? Ouro. Né? Ouro. De onde terá vindo esse ouro? Nós vamos saber. Há suspeita, inclusive, viu? Daqui a pouco nós vamos saber de onde veio esse ouro que estava com o Valdemar. Eu quero lembrar algumas coisas importantes do dia de hoje, né? Porque graças a um vídeo e outros documentos apreendidos pela Polícia Federal, neste inquérito, né, que apura os atos golpistas, a gente ficou sabendo que o tenente-coronel Mauro Cid gravou uma reunião do dia 5 de julho do ano passado, de 2022, né, ano atrasado. Dia 5 de julho de 22, portanto, antes das eleições, uma reunião onde estavam só tinha militar, olha, o capitão Bolsonaro, presidente da República, tinha o Anderson Torres, que é civil, o general Heleno, Anderson Torres, ministro da Justiça, general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Braga Neto, que depois foi candidato a vice com Bolsonaro, mas que era o ministro-chefe da Casa Civil, o general Paulo Sérgio Nogueira. Paulo Sérgio Nogueira era o ministro da Defesa de Bolsonaro. E o general Mário Fernandes, da Reserva, que estava representando a Secretaria-Geral da Presidência. Nesta reunião, que foi gravada por Mauro Cid, foi encontrada com ele, ou ele entregou na sua delação, isso a gente não sabe ainda, ou se foi encontrado no computador dele. Nessa reunião, tratou-se abertamente de golpe. O general Heleno chegou a dizer: é hora de virar a mesa antes da eleição, depois vai ser tarde demais. É hora de dar um soco na mesa, né, e acabar com tudo isso. Bolsonaro também incentivava esse tipo de ação. Só que, isso foi dia 5 de julho. No dia 26 de julho, houve uma reunião, a 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas. 16ª
reunião da Conferência de Ministros da Defesa das Américas. E sabe quem veio para essa reunião? Quem veio para essa reunião foi o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Nós vamos ver ele aqui, né? O secretário da Defesa dos Estados Unidos, mandado aqui pelo presidente Biden. Tem uma foto dele aí, aquele segundo ali, eu mandei até uma foto dele. Este é o general Lloyd Austin III. E esse general falou, para quem quisesse ouvir, com muita clareza, né, que as Forças Armadas, em qualquer lugar das Américas, devem se manter sob firme controle civil. As Forças Armadas precisam obedecer à vontade civil, às eleições, né? E o deputado Tom Malinowski, que é democrata e é do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, disse, o general Austin deixou claro, simplesmente, que os militares devem permanecer fora das eleições e permitir que quaisquer disputas sobre a eleição sejam resolvidas por meios constitucionais. Quer dizer, não é com golpe que se resolve isso, né? E diz também, o general Austin lembrou a seus colegas militares brasileiros que a lei dos Estados Unidos restringe a cooperação de nosso país com militares estrangeiros que queiram participar de qualquer coisa que possa se assemelhar a golpe. Olha, dia 5 teve essa reunião para armar um golpe, dia 26 chega o general Lloyd Austin III e dá este recado. É secretário da Defesa, ministro da Defesa dos Estados Unidos. Enquadrou a galera. Eles seguraram a onda, né? Aí teve a eleição e a gente sabe que houve essa tentativa, né, de golpe que Bolsonaro vem alimentando durante todo esse tempo. Agora, o conjunto das coisas reveladas no inquérito hoje, aberto por determinação do Supremo Tribunal Federal, né, mostra o tanto que se conspirou, o tanto que se tentou. E hoje é um dia importante. Se o dia 8 de janeiro, né, 8 de janeiro, né, a tentativa de golpe, se 8 de janeiro de 2023, que é o ano passado, foi o dia da infâmia, segundo a ministra Rosa Weber, o dia 8 de fevereiro deste ano, hoje, é o dia da democracia, o dia em que as investigações chegaram a membros da cúpula militar do governo Bolsonaro e começou com a Polícia Federal a cobrar de um por um o seu papel na democracia. Ficamos sabendo, por exemplo, né, que o general Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, e que então era ministro-chefe da Casa Civil, nessa reunião, chamou o comandante do Exército de, desculpem, cagão, e disse que o ministro-chefe da Aeronáutica, o comandante da Aeronáutica, não passava de um traidor. Bom, tudo isso poderia estar sendo investigado não somente pela Polícia Federal, sob determinação do Supremo, mas deveria estar sendo investigado pelas próprias Forças Armadas, pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, que até agora não se mexeram, né? Eu queria perguntar até ao ministro Zé Múcio, ministro da Defesa, por que até agora não se investigou isso? A gente poderia ter chegado a esses resultados e punir as pessoas muito antes do inquérito da Polícia Federal. Mas, de qualquer maneira, agora, Exército, Marinha e Aeronáutica vão ter que investigar dentro dos seus quadros e punir, com o rigor da lei, esses golpistas, né? Como Arthur Lira, presidente da Câmara. Cadê Arthur Lira? Arthur Lira, presidente da Câmara, aí. Tem ele com a camiseta bonita também. Arthur Lira, que cabe a ele investigar, mandar abrir inquérito para saber dos golpistas que estão dentro da Câmara. E há vários golpistas na Câmara e no Senado. Curioso, né? Nessas descobertas, a gente ficou sabendo que, na minuta do golpe, eles queriam prender o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Mas esse que você viu aqui agora, esse eles não queriam prender. Por que será que ninguém pensou em prender Arthur Lira? E por que será que Arthur Lira não manda investigar o que acontece dentro da Câmara? Por que não encaminha, né, gente como Júlia Zanata, que posta arma e prega golpe, instiga os caques, e vários outros deputados, né? Aí, essa aí
Tem até uma foto dela com a camiseta, uma camiseta onde tem a mão do presidente Lula, sem o dedo ali, com 3 balas. E ela com esta tiara de soninha toda pura, santa, né? A gente sabe que quem usava essa tiara no passado foram jovens admiradoras de Adolf Hitler na Alemanha, no sul da Alemanha. Ela disse que não, que isso aqui é Oktoberfest. Muito bem, vamos ver se a senhora vai fazer a festa da Selma ao contrário, lá na Colmeia, né? E vamos saber se Arthur Lira vai punir esses deputados, ou vai pelo menos investigar esses deputados que pregam golpe abertamente. A pergunta que resta é o seguinte: será que Bolsonaro vai ser preso mesmo? Quando? Se vai ser, eu acho que vai, mas quando? Meu amigo Arueira fez uma charge sensacional. Cadê a charge do Arueira? Tem uma charge de mestre Arueira, que faz cartoon lá para o 247, né? E o Arueira mostrou já Bolsonaro atrás das grades. Tem aí? Chico. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho? Uhum. Rogério avisou aqui. Rogério Jordão. Bolsonaro é o cabeça da tentativa de golpe. Agora está claro, está escancarado. Olha aí, o almirante Garnier, o Bolsonaro atrás das grades, o almirante Garnier, que era o comandante da Marinha, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, general, o general Braga Neto, o general Augusto Heleno. Ah, olha aqui o Valdemar e o Anderson Torres, né? Depois de todo mundo, inclusive eu mesmo. Está aí. Falando em Valdemar, Chico, você tinha comentado do ouro, né? Tem uma avaliação preliminar dessa pepita de ouro que foi encontrada lá na casa do Valdemar, a informação do jornal Globo, apontando preliminarmente que a origem do material é do garimpo. Fontes ligadas à investigação estão dizendo isso. De garimpo, né? Essa organização que no Brasil está cheio de gente fazendo garimpo ilegal, cometendo crimes, né? Já se fala de narcogarimpo, traficando drogas, matando indígenas. E a história da pepita de ouro. Juliana Dalpiva complicou Valdemar Costa Neto e o presidente do PL deve continuar preso hoje porque terá que passar por audiência de custódia. A pepita de ouro é de ouro e provável origem ilegal, mas ainda está em investigação. Mas agora a gente já sabe que deve ter vindo de garimpo mesmo, não é? Então, mais uma aí. Ele foi preso, o Valdemar, porque a Polícia Federal foi fazer uma busca e apreensão na casa dele e achou uma arma sem registro, sem autorização de porte. E ele foi preso em flagrante por estar com essa arma. Valdemar vai ter que explicar essa e muitas outras coisas, inclusive porque que meteu o PL, né, no esquema de golpe também, querendo botar o PL para ajudar a dar o golpe, dizendo, primeiro, que ele é um trapalhão, que as urnas eletrônicas eram passíveis de fraude, depois ele voltou atrás, até porque ele sempre foi eleito com essas urnas eletrônicas. É isso aí. E para terminar, pergunta-se quando Bolsonaro pode ser preso. Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, porque ele continua cometendo crime. E nós temos a prova, foi uma live que ele deu há poucos dias, no começo da semana, para a TV, para um influencer de Portugal. E nessa live, olha o que ele disse. O Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições. O Supremo... Pois é, eu também não consigo entender, viu, como é que o Lula ganhou as eleições, com tanta tramóia contra o Lula, com a Polícia Rodoviária Federal trancando as estradas, não é? Com interferência. O Bolsonaro mandou colocar, com essa turma dele, até gente da ABIN nos comitês de campanha dos adversários, claro, principalmente do Lula, né? Isso a gente vai falar disso também. Eu também não entendo como que Lula conseguiu ganhar a eleição, mas ganhou. Agora, isso que Bolsonaro está fazendo aqui é crime. Falando numa live em Portugal, ele diz com todas as letras que o Lula saiu da cadeia por uma manobra do Supremo Tribunal Federal
que a eleição foi fraudada, que isso não existe, não é? Quer dizer, ele continua alimentando o seu gado, a sua massa de manobra, continua manipulando essas pessoas, incentivando essas pessoas ao não reconhecimento da democracia no Brasil. Continua pregando golpe, mesmo depois de tudo. Esta fala do Bolsonaro, senhores do Supremo Tribunal Federal, senhores do direito, juristas, esta fala, salvo o melhor juízo, é mais do que suficiente para mostrar que ele cometeu um crime e que ele continua cometendo um crime, incentivando golpe de Estado, né? Desacreditando o sistema eleitoral e desrespeitando os eleitos. É isso aí. Isso está no Código Penal, artigo 359, sempre me lembra disso, o Reinaldo Azevedo, 359L e 359M. Depois você procura aí para ver. É crime o que Bolsonaro está cometendo, ainda hoje. Isso enseja argumento para a prisão preventiva a qualquer momento. Pode não sair, porque tem mais coisa para aparecer desse senhor, cujo passaporte foi confiscado hoje e já foi entregue. Quem sabe ele resolve fugir ou para a Argentina, ou para El Salvador, que tem um jovem lá de extrema-direita no poder, ou para Israel, né? Pode querer fugir, mas não vai fugir, não. Seja homem e aguenta as consequências da sua irresponsabilidade. Tem muita coisa para falar ainda, mas a gente vai ao longo do jornal. Manda ver. A gente vai ao longo do jornal, vai também retomando algumas informações para você que está chegando agora. A gente continua falando dessa operação da Polícia Federal que tem como alvo Jair Bolsonaro, militares, assessores dele também. Ele é investigado por integrar uma organização criminosa que tentou executar um golpe de Estado no país no dia 8 de janeiro. Teve o passaporte apreendido, está proibido também de deixar o Brasil. Resumindo aqui essa história, foram 33 mandados de busca e apreensão contra vários aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente, como o general Heleno, o general Braga Neto, entre outros, que Chico Pinheiro já citou por aqui. Foram também 4 prisões preventivas, uma delas a do Felipe Martins, aquele ex-assessor para assuntos internacionais, e os outros são 3 militares, o major Rafael Martins e os coronéis Marcelo Câmara e Bernardo Romão. O Romão, inclusive, que está fora do país e não foi preso. A gente vai falar deles daqui a pouco com o Leandro Demore e também com o Luiz Nassif. E depois disso, muita coisa já aconteceu. Teve documento do golpe encontrado na sede do PL. A pepita de ouro do garimpo também, que a gente falou agora, encontrada. General, também vamos falar disso, rugindo na tribuna do Senado. A gente vai mostrar tudo isso ao longo do programa e vai chamar a Heloísa Vilela para começar essa conversa, né? Uma coisa, teve gente perguntando hoje se o Bolsonaro não pode fugir para algum país vizinho aqui do Mercosul usando a carteira de identidade, o RG, porque você ir para a Argentina, Uruguai, Paraguai, ninguém exige passaporte. Mas é bom a gente lembrar que, claro, né, como ele monitorava todo mundo com a sua ABIN, quando tentava dar o golpe militar aqui no Brasil, agora ele certamente está sendo monitorado pela Polícia Federal. Se ele ameaçar sair do país, ele será levado para trás das grades, porque tentar fugir dá cana, direto. Flagrante. Né, Elô? Boa noite, Elô. Viva a democracia. Boa noite, pessoal. Você veja que o inelegível agora é inviajável, né? Não pode ir para lugar nenhum. Então, infugível. O dia foi quente. Infugível. E o Congresso hoje, muita movimentação, né? Dos partidários de Bolsonaro e de, claro, todos os parlamentares que defendem a democracia. Então, teve muita movimentação, né, Gabi? Então, Elo, eu ia justamente te perguntar, porque você passou o dia com as fontes em Brasília, apurando esses bastidores, como é que isso repercutiu entre os políticos aí que você conversou, Elo? Pois é, Gabi, eu tentei o dia inteiro saber como é que as pessoas estão vendo, como que isso vai refletir no Congresso daqui para frente, né? Como promete ser esse ano da legislatura, que é um ano mais curto, já que tem eleição no fim do ano. Então, eles mais ou menos calculam que até metade do ano tem muita movimentação. Depois vai todo mundo fazer campanha. Mas ainda não dá para dizer que vai ter uma grande mudança. Porém, essa ala da extrema-direita que apoia Bolsonaro vai ficando cada vez mais isolada. Isso abre, sim, espaço para mais negociação do governo do presidente Lula com os parlamentares. E a gente vai ver outra movimentação também, que é, claro, a
pedidos de análise na comissão de ética do comportamento de alguns políticos, como é o caso do senador Mourão, que foi para a tribuna do Senado hoje pedir que as Forças Armadas reagissem, imagine você, a essa ação da Polícia Federal, que tem sido hipercautelosa, como destacou a senadora Elisiane Gama, que foi a relatora da CPMI do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, claro, muita gente se posicionando, dando apoio a essa operação, porque é preciso descobrir o que aconteceu naquele dia, mas a ala da extrema-direita também se organizou e fez hoje uma coletiva no fim da tarde com os representantes como Magno Malta, Jorge Seife, a fina flor do que há de mais extremista na direita brasileira, dizendo que isso tudo não passa de perseguição. Ora, veja. Elô, já que você falou do general Mourão, né? Hoje eu estava ouvindo, eu ouço algumas pessoas que trazem luz. Eu estava ouvindo hoje o Reinaldo Azevedo dizer assim, mas o Mourão defendendo os caras, o Mourão não foi convidado nem para participar das articulações do golpe, porque o Bolsonaro não confiava nele. Eu sou capaz de apostar que o Mourão devia estar sendo monitorado pela ABIN de Bolsonaro, porque o Mourão não gozava da confiança de Bolsonaro. Bolsonaro sempre achava que o Mourão ia meter uma faca nas costas dele. Agora, o Mourão, viúva da ditadura, né? O Mourão, que não tem nenhuma expressão política, né? Conseguiu ser eleito senador, mas não tem expressão política dentro do bolsonarismo. Não foi chamado nem para participar dos golpes, né, Mourão? Você não foi chamado. Agora vamos falar... E agora vamos falar de um senador político que tem muita expressão e que é bolsonarista até a última gota, que é o presidente, claro, do PL, que foi preso hoje. A gente não pode se esquecer que foi ele que entrou com o pedido no final de novembro para contestar o resultado das urnas, né, em nome do PL. Ele também foi citado na CPMI do golpe como quem estava presente, mais um dos que estavam presentes naquela famosa reunião com o hacker, o Delgatti, onde o objetivo era fazer com que o Delgatti criasse um código-fonte fake para mostrar de mentirinha que as urnas eletrônicas podiam ser fraudadas. A Carla Zambelli também estava nessa reunião. Isso veio à tona durante a CPMI. Então, claro, Valdemar da Costa Neto não é nem de longe um inocente útil nessa história, apesar dele aparentemente ter resistido um pouco a entrar com esse pedido lá no fim do ano eleitoral. Ele parece que não queria e vazaram a informação de que ele ia entrar com o pedido de discussão a respeito do resultado das urnas, e aí ele meio que foi forçado. Mas é importante a prisão dele por um outro motivo, porque o Valdemar é conhecido como o homem da grana no PL. E se você prende o homem da grana, você atrapalha a movimentação do PL para as eleições do fim do ano. Então, causa um tumulto no partido, o que é bastante interessante também. Elô, você falou do Valdemar da Costa Neto, né, o presidente do PL, que ele foi alvo de um mandado contra ele. Na operação da PF, esses agentes encontraram uma arma irregular na casa dele e aí efetuou essa prisão em flagrante. E aí teve essa pepita de ouro que foi encontrada na casa dele. E a gente estava até falando sobre isso agora há pouco. A Juliana Del Piva estava apurando, informou que essa pepita de ouro mesmo provável origem ilegal, ou seja, do garimpo, mas isso ainda está sob investigação. Então, informação que a gente teve agora há pouco, complementando aí essas informações sobre o Valdemar da Costa Neto, Elô. Pois é, então, você veja como as coisas vão se conectando, né? A gente sabe que o governo Bolsonaro patrocinou, abriu as portas para o garimpo ilegal como nunca se fez nesse país. E é, no mínimo, curioso a gente encontrar a Polícia Federal chegar na casa do presidente do partido e encontrar lá uma pepita de ouro, que vai ser preciso explicar de onde ela veio. Também vai ser preciso explicar por que o passaporte do Bolsonaro estava na sede do PL. E por que na sede do PL foi encontrado um documento, né, que falava que ele parece muito o rascunho de um discurso para o Bolsonaro defender a tentativa de golpe, sabe? Ele fala que joga nas 4 linhas, aquela expressão que ele sempre usa, um documento muito suspeito, apesar de não ter
assinatura alguma. Então, muito dificilmente pode ser usado como um documento, uma prova. Agora, prova mesmo, até onde a gente está vendo, quem apresentou foi Mauro Cid, porque a delação premiada dele não veio sem provas. Ele tinha um vídeo no computador dele de uma reunião onde se tramava o golpe. Vocês imaginem isso. Então, quando ele negociou a delação dele, ele negociou muito bem, porque ele tinha provas do que ele estava falando que incriminam todo esse círculo mais próximo do Bolsonaro. Elô, justamente vale a gente destacar o que está no documento, né? O Gabriel Vento colocou para a gente aqui na tela, vou pedir para ele colocar novamente para a gente poder trazer os destaques. E aí que colocam evidência, né, a necessidade de restauração da segurança jurídica e da defesa das liberdades em nosso país. Depois a gente tem um grifo, afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação da garantia da lei e da ordem. Ou seja, é realmente gravíssima essa informação que você trouxe agora, Elô. Inacreditável, né? Ele estava tudo preparado. A gente olhando, assim, a gente passou muito perto, né? Só não passou mais perto porque teve muita gente, não só no Brasil como fora do Brasil, que não topou esse golpe, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é um que avisou que não ia topar esse golpe, e vários setores das Forças Armadas também avisaram que não topariam, inclusive foram alvo de difamação, do gabinete do ódio falando mal. Opa, a gente teve uma interrupção aqui na voz da Elô, daqui a pouquinho ela volta com a gente. Só para lembrar, esse golpe, ele foi planejado, começou a ser planejado há muito tempo, ainda em 2019, né, já havia vários núcleos que começaram a funcionar. Soltava informações falsas, fake news, tentava desinformar as pessoas e atacar as urnas eletrônicas. Outro grupo, né, incitava os militares ao golpe e começava a apontar para aqueles que não mereceriam a confiança dos golpistas. Havia também um grupo operacional para as ações. A gente acha que os patriotas foram para a porta dos quartéis. Os patriotas estavam ali, debaixo de uma organização, protegido por comandantes militares que não deixavam que ninguém tocasse neles e recebendo ajuda. Uma das coisas que vazaram aí, né, é uma conversa do Mauro Cid com, eu acho que com o... pedindo 100 mil reais. Eu estou perdendo os nomes aqui. O Mauro Cid oferecendo 100 mil reais a pedido do Rafael. Eu vou ver se alguém lembrar o nome aí, porque eu tinha anotado aqui. Mas pedindo 100 mil reais para trazer gente, pagar viagem, pagar hospedagem, depois financiar os acampamentos. Esses acampamentos eram militares. Muita gente, é o Major Rafael Martins. Viu que eu estava lembrando que era Rafael, mas não lembrei o quê. Exatamente. Então, havia uma estrutura, um núcleo para estruturar esses acampamentos. Não era espontâneo coisa nenhuma, era golpismo puro. E havia também um núcleo jurídico, né, do qual fazia parte o padre José Eduardo Oliveira. É um padre aí de Osasco. Daqui a pouquinho o Demônio vai falar sobre isso, inclusive. Esse padre, na verdade, ele queria dar um golpe, a vontade dele, eu sei, porque eu já vi algumas coisas que ele escreveu, é dar um golpe no Vaticano derrubando o Papa Francisco, que ele odeia, né? Ele odeia. Como ele não pode derrubar o Papa Francisco, ele foi servir de assistente jurídico para fazer minuta de golpe, para atacar Bolsonaro. Padre católico José Eduardo Oliveira. Seria bom que a igreja no Brasil puxasse a orelha desse fascistoide. Elô, agora há pouquinho você estava conversando com a gente. Esse entorno, o foco, na verdade, no ex-presidente Bolsonaro, segundo a investigação, é porque o Bolsonaro ajudou a redigir e editar a minuta do golpe, né? Tem um trecho da decisão que eu acho importante a gente mostrar, porque faz referência a isso. E diz o seguinte: conforme descrito, os elementos informativos colhidos revelaram que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentado por Felipe Martins, ex-assessor
e Amaury Feres Saad, advogado, para executar um golpe de Estado, detalhando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e, ao final, decretava a prisão de diversas autoridades, entre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, por fim, determinava a realização de novas eleições. Acho que esse trecho aí é bastante importante. Ele tem um pouco mais de detalhes aqui também. Posteriormente, foram realizadas alterações do pedido do então presidente, permanecendo a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Então, era relevante para os investigados monitorarem o ministro Alexandre de Moraes para executar a pretendida ordem de prisão, de acordo aqui com o documento, em caso de consumação desse golpe. Exatamente. Então, você veja aí que estava tudo programado já. Agora, me chamou muito a atenção o fato deles terem pensado em mandar prender o Pacheco, presidente do Senado, né? E não se preocuparam com isso, ou seja, eles viram a possibilidade do Pacheco reagir a uma tentativa de golpe, mas do Lira não viram. E acho importante a gente relembrar também que o Lira, apesar de uma comissão especial da Câmara ter negado, ter dito que não valia a pena pautar a votação de uma emenda para questionar, né, o resultado, o funcionamento das urnas eletrônicas e exigir o voto impresso, o Lira foi lá e pautou isso, que é uma reivindicação dos bolsonaristas. Então, ele foi lá e pautou essa medida, né? Então, isso também é muito sério. Ele jogou do lado dos bolsonaristas o tempo inteiro. E era uma medida importantíssima para deslegitimar o processo eleitoral brasileiro das urnas eletrônicas, que é um dos mais eficientes do mundo. Exatamente. Elô, eu também citei o nome do Felipe Martins, o ex-assessor de Bolsonaro, só para também as pessoas entenderem quem era o Felipe Martins. Ele já era investigado no inquérito das fake news e apontado como integrante do Gabinete do Ódio, que era aquele gabinete responsável por espalhar desinformação. A gente tem uma arte, inclusive, a respeito disso, trazendo aqui o passo a passo, né? O Felipe Martins, então, assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, ele foi o responsável por entregar a minuta do golpe a Bolsonaro. Ele era bastante próximo do ex-presidente Bolsonaro, dos filhos dele. Foi nomeado assessor especial da presidência lá em 2019, depois de ter trabalhado, inclusive, com o Ernesto Araújo. A gente lembra muito bem como é que estava o nosso Itamaraty na época do Ernesto Araújo. E ele era um seguidor do Olavo de Carvalho. Bastante importante essa informação também, porque ele foi um dos principais responsáveis por atrelar a família do ex-presidente Jair Bolsonaro a família, né, do ex-presidente Steve Bannon, o ex-estrategista do estadunidense Donald Trump. Então, ele articulou muitas questões envolvendo também essas relações internacionais da extrema-direita, né, Lu? Exatamente, isso é muito importante, porque eles se alimentam, se apoiam e, claro, o apoio da extrema-direita dos Estados Unidos ao Brasil é importantíssimo. Qualquer dólar que saia de lá vale em R$5, não vamos esquecer. Então, é uma ajuda muito forte que eles podem dar e, claro, jogando junto à nossa extrema-direita todo o prestígio que eles consideram que a extrema-direita dos Estados Unidos tem. Então, é muito importante pegar essas pessoas chaves dessa coordenação toda, não só no Brasil, como fora do Brasil. Agora, eu queria acrescentar um ponto com relação ao Lira, Gabi e Chico, porque a gente também tem que usar a nossa memória. O Lira tentou pautar uma CPI das empresas de pesquisa, porque as empresas, em julho daquele ano eleitoral, estavam dando a vitória do presidente Lula no primeiro turno, não é? Então, ele depois queria a demissão dos presidentes das empresas de pesquisa, que foi um ponto também muito importante para os bolsonaristas. Eles estavam questionando o tempo todo a validade das pesquisas eleitorais. Então, mais uma coisa que mostra de que lado
o Arthur Lira sempre esteve. Não adianta, a gente viu o Lira vestido com a camisa Bolsonaro 22, fazendo campanha e tudo. O Lira só parou de dar esse apoio, olha aí, olha a panca do moço, do Coronel das Alagoas. Ele só parou, né, de apoiar golpe quando ele viu que deu com os burros na água. Então, quando ele viu que, né, flopou o dia 8 de janeiro, o que ele fez? Foi defender a instituição, defender o Congresso Nacional, para ficar bem na fita. Ele sabia que o barco dele tinha furado, estava afundando. Agora, se ele for macho mesmo, se ele for homem mesmo, é bom que ele faça uma investigação interna na Câmara para descobrir quais são os deputados e deputadas golpistas que apoiam o golpe, que incentivaram o golpe, que ajudaram a fazer o golpe, e mande todo mundo para o Conselho de Ética. Por que ele não faz isso? E por que ele não era perseguido pelos bolsonaristas e ameaçado, como foi o próprio Pacheco, né? Por quê? Porque sabiam, né? Esse Lira é nosso, diriam os bolsonaristas. É isso aí. Agora, outra coisa que é importante a gente ficar de olho é o que vai acontecer daqui para frente com esse movimento, porque você pode investigar, processar, inclusive até prender o ex-presidente Bolsonaro, 1 ou 2 ou 3 filhos dele, etc. Mas esse movimento de extrema-direita não vai desaparecer por conta disso. E a gente vai observar uma disputa pela herança do bolsonarismo. Vamos ver quem vai se destacar e tomar a frente desse movimento, mas que virá alguém, isso com certeza virá. Eu pelo menos torço para que a direita, não a extrema-direita, né, se organizasse um pouco para você ter a condição de discutir, né, com civilidade, como se discutia no passado, em plena ditadura, com o Petrônio Portela, né, com muita gente, Aureliano Chaves, que era da direita, mas com quem você poderia discutir. Agora, com essa corja fanática, fascistoide, nazistoide, aí não dá para conversar, nem conversa. Lembrar de um cara que a gente... Eu estou pela briga entre a direita e a extrema-direita. Espero que eles briguem bastante. Mas a direita foi engolida pela extrema-direita, não tem nem direita mais. Até o Espiridião Amin, que é um velha guarda do Senado, né, que é uma pessoa de direita, assumindo todo o discurso bolsonarista. É uma coisa realmente inacreditável. Pois é. Agora eu quero lembrar mais um nome, Elô, que a gente não citou aqui, que estava no meio desse grupo aí armando golpe, é o neto de extrema-direita do ditador general Figueiredo, Paulo Figueiredo, né? Que falava aí, acho que na Jovem Pan, outra rádio, né? E acho que está fora do Brasil também, né? Mas ele também aparece nos roteiros de golpe como participando ativamente do grupo de Bolsonaro. Esse pessoal que se reuniu. Ele era daquele núcleo que foi estabelecido para divulgar as mentiras que eles fabricavam. Então, ele era peça-chave na divulgação das mentiras. E não é à toa que ele se mandou do Brasil assim que pôde, né? Exatamente. A gente tem imagens da pepita, de Valdemar, não é isso, produção? O Rogério Jordão acabou de me avisar aqui e a gente vai colocar na nossa tela, olha só, que foi encontrada na casa, né, de Valdemar Costa Neto, assim como uma arma que foi apreendida e ele que foi preso em flagrante. Agora, tem uma outra informação, já que eu falei de Valdemar Costa Neto e tem aquele documento também que foi encontrado na sede do PL, o senador Humberto Costa, do PT, ele anunciou que vai entrar com um pedido de cassação do registro do PL e ele vai estar aqui no ICL Notícias, primeira edição, amanhã, a partir das 8 horas da manhã também. Então, informação importante para você, não perde, porque aí ele vai contar mais detalhes, se ele já... Exatamente, se ele vai entrar com esse pedido, se ele já entrou com esse pedido, acredito que até amanhã ele já tenha concretizado essa ação. Ele entrou com um pedido junto à PGR, para que a PGR apure se há indício suficiente para entrar com o pedido de cassação. Então, amanhã ele vai poder explicar melhor quais são as bases, o que ele espera, mas já está em movimento. E o PSOL também já está se movimentando na Câmara para pedir que haja uma investigação no Comitê de Ética, né, para saber o que está acontecendo. E eles querem, sim, claro, caçar a legenda inteira, porque se a legenda se envolveu diretamente, como é o caso, né, do presidente do PL ter se envolvido diretamente na tentativa de golpe, me parece
que é um motivo suficiente para pedir a cassação de um partido que prega contra a regra do jogo do qual ele está participando, né? Agora, é preciso que continue a ação, né, de impedir a propagação de fake news. Se você não consegue mexer nas big techs para impedir as fake news, pelo menos deviam mexer, né, em canais de rádio, televisão que divulgam fake news. Hoje de manhã, eu procurando notícias, eu passei pela Jovem Pan no canal a cabo para ver o que estava sendo dito lá a respeito do golpe. Encontrei uma moça identificada lá como cientista política, uma comentarista da emissora chamada Júlia Luci. Ela protestava, Elô, e dizia, uma linguagem sofisticada, né, que essas operações, tantas do 8 de janeiro como de agora, que estão levando gente à cadeia e a Polícia Federal procurando, que são operações ilegais, que não cumprem ordens judiciais e que precisam ser enterradas. Isso precisa acabar. E dizer a ela, se isso não acabar, isso aqui vai acabar virando um El Salvador. Eu achei muito engraçado que El Salvador é um país que está nas mãos da extrema-direita, né? Mas que prendeu 75 mil pessoas. O que a gente precisa, de fato, é uma investigação cuidadosa, como a gente está vendo, para que gere indiciamentos sérios e bem fundamentados, para depois chegarem ao julgamento, que espero eu seja transmitido ao vivo para o país inteiro acompanhar e ter uma verdadeira aula de história e para a gente enterrar de vez essa tendência golpista de setores das Forças Armadas do Brasil. Haja pipoca, hein? Haja. Sentar no sofá e assistir tudo. E a gente vai continuar não só assistindo, como também trabalhando muito. Elô, um beijo para você, querida. A gente volta a se falar quando a notícia demandar. Um beijo, até mais. Qualquer hora. Ei, querido. É isso. Bom, a gente está falando aqui de diversos personagens, agora há pouco ressaltando, por exemplo, o Lipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Das 4 prisões preventivas que a gente citou aqui, uma que não foi cumprida é de um personagem que já está com os rolos aí também de outros carnavais, o coronel Bernardo Romão Correia Neto, que era assistente do Comando Militar Sul. Ele estava envolvido num episódio, junto com Mauro Cid, de maus tratos a um cadete do Exército. Em 2011, a gente vai começar a entender essa história com o Leandro Demore, que já está aqui nesse dia quentíssimo junto com a gente. Boa noite, querido. Boa noite, estamos todos felizes hoje? Corno estamos, Gabriela. É dia de festejar a democracia, porque afinal as coisas começam a acontecer, né? Finalmente, né? Na verdade, o que está acontecendo hoje é um baita resumo do que a gente vem falando aqui no ICL há uns 2 anos, mais ou menos, né? Por isso que as pessoas podem estar com alguma dificuldade de acompanhar a quantidade de personagens, mas é que as coisas foram se acumulando, né? Chico, boa noite para todo mundo que nos assiste também. As situações foram se acumulando, a gente viu muito do que a gente não tinha visto ainda na CPI do golpe, em Brasília, muita coisa saiu também lá na CPI do DF, uma CPI importante, teve muita coisa importante que foi revelada lá, foi uma CPI que acabou ficando meio de lado, porque era uma CPI meio secundária. Então, na verdade, se você pegar dos indiciados que foram pedidos no relatório da Elisiane Gama, por exemplo, em Brasília, vários deles hoje foram alvo de busca e apreensão e alguns de prisão. E aí, então, são vários personagens. A gente está destrinchando aos poucos, peço que as pessoas também acompanhem o programa hoje, amanhã de manhã no Desperta, no N1 a gente vai ter entrevistas também, a gente vai destrinchar tudo para que vocês entendam, mas, ao mesmo tempo, nada disso é novo. A diferença é que agora isso foi transformado em uma operação, uma investigação policial de fato, as provas foram apensadas. Eu posso imaginar que quando levantarem o sigilo da investigação no futuro, a gente vai ver até várias matérias da imprensa citadas, porque isso acontece com alguma frequência, né? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal costumam citar matérias da imprensa, que elas acabam se tornando uma figura chamada notícia de fato, né? Quando a autoridade ela toma notícia de algo, por exemplo, pela imprensa, ela vê que tem um crime em andamento e ela precisa agir. Então, a imprensa tem um papel muito forte nisso também. Nós, jornalistas, eu acho que assim, eu gostaria de fazer um aplauso a todos os colegas jornalistas de vários veículos que ao longo desses anos aí, mesmo sob chuva, sob sol, sendo maltratados, pedrada, paulada por essa gente, sendo assim, destruídos, tendo a sua reputação destruída na rede social, conseguiram investigar várias dessas coisas que hoje a Polícia Federal, com a sua investigação, o Ministério Público
com o seu pedido e o STF, com as suas autorizações, trazem à tona. E aí, dois personagens que não são secundários, aliás, são personagens importantes em momentos diferentes, estão aparecendo aí. O primeiro é que uma dessas pessoas que tinha que ter sido presa hoje não foi. Era para ser 4 presos, acabamos tendo 3 presos. Um deles é um militar que está no exterior, por isso que ele não foi encontrado pela polícia. E a gente está com fotos dele aí, né, Gabi? Eu estou vendo aqui. Exatamente. A gente está colocando fotos dele aqui agora. Isso, a gente está com fotos dele aí. E ele é um velho conhecido do CID. Então, isso tudo que a gente está vendo hoje tem uma parte importante que é uma delação, a famosa delação do Mauro Cid. Essa delação só existiu por conta do trabalho da CPI, do golpe lá em Brasília, que a gente viu, inclusive a deputada Jandira Fegali, hoje de manhã, no N1 também, deu entrevista para a gente, foi uma peça importantíssima lá, porque, vamos lembrar para as pessoas, muita coisa as pessoas esquecem, pegaram os e-mails do Mauro Cid. E a partir daquilo, principalmente os e-mails que foram recuperados na lixeira, que eram os e-mails que ele trocava com várias pessoas, tinha lá o caso das joias e tal, e isso acabou levando o Mauro Cid a ter que fazer a sua delação, porque não tinha mais como o Mauro Cid fugir. Ele se daria muito mal na justiça de todo modo. E aí começaram a aparecer os nomes dos militares, que eram nomes meio secundários, que a gente não ouvia falar. Um deles, esse militar, deveria ter sido preso hoje, não foi, agora a gente tem que ver se ele vai ser preso quando ele voltar ao Brasil, mas ele é um velho conhecido do CID, ele é da turma do CID da AMAN, e ele já esteve envolvido no passado na morte de um cadete da AMAN. Hoje, curioso, né, Chico, porque o Mourão pedindo a intervenção da Justiça Militar, a Justiça Militar foi o que liberou o Cid e esse colega dele, né, de não terem sido responsáveis pela morte desse militar que estava em treinamento lá na AMAN. Vejam o trecho da matéria do Brasil de Fato, que foi quem publicou essa matéria na época, vocês verem se a gente tinha que ter esses meliantes circulando pela rua para, no fim das contas, ficarem livres para ajudar a dar golpe de Estado. Eu pedi para o pessoal separar, não sei se o pessoal separou o trechinho da matéria, mas é um trecho da matéria que diz claramente aqui, tá aí, ó. O militar, esse que estava em treinamento na AMAN, estava passando mal, ele conseguiu chegar até um ponto de controle, os superiores falaram, né? O Cid estava lá, esse Romão estava lá, o Bernardo Romão Correia Neto. Olha, chega até um ponto de controle que a gente vai atender você. O cara estava passando realmente mal. Quando ele chegou no ponto de controle, esse Romão, que devia ter sido preso hoje, ele chamou o cadete, que estava passando mal, de fraco, tá as coisas ali, playboy, fraco, se o pessoal puder voltar o print ali, para a gente terminar de ler o print, chamou o cara de playboy, filhinho de papai, e determinou que os outros colegas dele que estavam em treinamento derrubassem água dos cantins na cabeça dele, ou seja, ainda humilharam o cara. Sabe o que aconteceu com esse cara, Gabi? Esse cara morreu depois desse treinamento na AMAN. Sabe o que aconteceu com o Mauro Cid, com o Romão? Absolutamente nada. A justiça militar, que foi criada pelos militares, que é uma excrescência, que é um absurdo, que não existe em praticamente quase nenhum lugar do mundo, justiça militar para militares, absolveu o Cid, o Romão e outros 2 militares da morte desse cadete. Então, é só para lembrar, Gabi, Chico e audiência, que se a justiça tivesse sido feita antes, esse cara é um cara que estaria fora de circulação, por exemplo. Ele não estaria tramando um golpe militar. A gente vai empurrando esses militares, nunca fazem as contas com a justiça, e temos aí esse caso hoje desse cara que eu acho que a hora que pisar no Brasil será preso. Eu falei hoje que a gente precisa chamar as coisas pelo nome, né? O que houve aqui foi uma tentativa de golpe. Quer dizer, o golpe não houve, que se tivesse havido o golpe, a gente não estava nem aqui conversando, né? A gente está todo mundo fora do país, ou preso ou morto. Né? Mas isso é golpe militar, tipicamente militar. Todos os organizadores dessa coisa são eles, generais, coronéis, almirantes, capitães, né? É militar, é mais um golpe militar, como se aqui fosse até hoje uma republiqueta da América Latina, né? Tem padre, inclusive, também. A gente vai falar de militares. Eu só queria fazer uma coisa que eu odeio fazer aqui, que vai ser explicar a piada. Mas o Leandro Demore me obrigou a fazer isso. Porque ele virou falando assim, tem corno, né, também. E aí o pessoal ficou, o que ele tá falando? Do que ele tá falando, gente? É por causa da decisão do Moraes, que tem erros de digitação. Era para ter sido a palavra como, só que saiu corno. E aí é por isso que foi a piadoca que... isso nos pareceres ali da Procuradoria-Geral da República. Estou aqui fazendo o que eu não gosto de fazer, que é explicar a piada. Tá bom? Agora todo mundo entendeu a piadoca interna aqui. Das melhores que eu vi hoje foi o seguinte, a partir de agora, porque hoje a gente passou o dia inteiro buscando informação, checando coisas,
vendo noticiários, né? Então, um cara escreveu alguma coisa desse tipo nas redes digitais, né? Agora, o Bolsonaro e nós não vamos dormir mais. O Bolsonaro com medo de ser preso e nós com medo de perder a comemoração, de ficar o tempo todo ligado. Bom, vamos falar do outro alvo da operação também, que foi um padre, vocês não ouviram errado, gente, o Eduardo de Oliveira e Silva, que é da Arquidiocese de Osasco, é citado também como integrante do núcleo jurídico desse esquema. E, Demori, você já conhece ele também faz bastante tempo, você investigou a vida dele, escreveu sobre ele quando você estava no Intercept Brasil em 2021, não é isso? Olha, Gabi, esse padre, quando eu vi a notícia hoje, que o pessoal mandou no grupo lá, eu bati o olho nele, ele é uma figura peculiar, né? Eu bati o olho nele e falei, cara, pera, eu conheço essa pessoa. E não é da igreja porque eu pouco frequentei, né? E aí fui pesquisar para ver quem era e me veio na cabeça na hora. A história desse cara é o seguinte, esse cara teve busca e apreensão hoje, é um dos caras envolvidos ali, né? Eu não sei se teve busca e apreensão na paróquia, eu até chequei com uma pessoa que mora na próxima, a pessoa me disse que não viu movimentação. Então isso a gente não tem como saber ainda. Mas esse cara, a história dele é espetacular e ela explica como chegamos até aqui. Eu achei muito boa a operação de hoje, não pela operação só em si, mas ela tá pegando personagens que são personagens, é como se a gente estivesse investigando um rio. Muitas vezes a polícia ela vai investigar o rio, ela vai deixar muitos afluentes de fora, né? Parece que estão pegando todos os afluentes, Gabi. Essa é a grande questão que a gente sempre cobrou aqui, não em tom de vingança, mas em tom de justiça mesmo, que a justiça fosse feita, que essas pessoas fossem punidas, que não se prendesse só lá a Dona Fátima de Tubarão, que tinha que ir atrás dos instigadores, dos mentores intelectuais, dos financiadores. Me deu a sensação hoje que a investigação ela é muito completa. Ela não é uma coisa que a gente vê, ela não é uma coisa leviana. Os indícios que estão ali, que foram levantados hoje, que a gente já mostrou aqui também, vai mostrar mais amanhã e debater mais sobre isso, eles... Atenção! O sigilo da investigação não foi levantado. O que nós vimos hoje foram as cautelares, as autorizações do STF, e lá está a argumentação do Ministério Público com alguns pedaços de indícios e provas que servem para convencer o juiz a liberar as buscas e apreensões e as prisões. Então, o que nós vimos, Gabi, não é tudo. E se nós não vimos tudo ainda, vocês imaginem quanta coisa não tem lá aí dentro. Essa é a grande questão. Esse padre, ele aparece como? Em 2021, portanto, 3 anos atrás, a Wikileaks do Julian Assange, que aliás vai ser julgado agora no final de fevereiro, a julgamento definitivo para tentar entender se o Julian Assange vai ser extraditado para os Estados Unidos ou não. Esse sim, um herói, um símbolo da nossa luta como jornalistas do mundo, aliás, pouco falado no Brasil, nossos colegas da grande imprensa não gostam muito de falar no Assange. A Wikileaks ela liberou arquivos que eram arquivos internos de uma ONG espanhola chamada Citizen Go. Para resumir, qual que é a história? Em 2013, esse padre, ele recebe num evento, ele tinha um site chamado biopolitica.com.br. Esse padre de Osasco, ele recebe num evento junto com 2 outros militantes, um casal que é um militante anti-aborto, que inclusive um deles esteve no governo Bolsonaro, ou seja, eles estão por aí ainda. Eles recebem um cidadão espanhol chamado Inácio Arzuaga. O Arzuaga vem ao Brasil para contar e ensiná-los de uma experiência que ele tinha tido na Espanha, justamente de montar uma ONG, organizar uma militância, principalmente digital, e lutar pelos os temas da extrema-direita no mundo. A ONG do Inácio Arzuaga no Brasil, aí está a capa da matéria, né? Nós intitulamos de O Criador, como nós chamamos o Inácio Arzuaga. Essa ONG na Espanha, ela tinha tido um enorme sucesso em insuflar a extrema-direita, principalmente em cima dos temas que a gente considera os temas morais, né? O primeiro grande tema deles foi o tema do aborto, vejam só, não por acaso. E aí ele vem em 2013 para cá, na matéria do Intercept, inclusive, tem ali a passagem aérea da Latam dele, tem os relatórios da Citizen Go, a matéria é super documentada, graças à documentação da Wikileaks, e claro, depois eu fiz uma apuração paralela em cima para ir atrás dos personagens brasileiros, porque a Wikileaks só disponibilizou os documentos, não contava nenhuma história, né? E aí vem esse Inácio para cá, e esse Inácio Arzuaga, ele junto com esse padre que está aparecendo aí, que é o padre Paulo Ricardo, que é um outro padre importante da extrema-direita, e junto com o padre de Osasco, eles montam todo o sistema da extrema-direita brasileira na internet. O que nós viríamos a conhecer depois como Gabinete do Ódio,
milícias digitais. Tudo isso foi pensado e organizado em 2013. Aqui a gente está vendo uma foto, vocês estão vendo bem ao centro, esse personagem é o Alan dos Santos. O famoso Alan dos Santos, do site Terça Livre, um dos primeiros extremistas digitais da extrema-direita no Brasil, está foragido nos Estados Unidos já há uns bons anos, inclusive. Isso aqui é lá atrás. A gente não falava ainda, Chico, nesse momento, de Bolsonaro. Não se falava em Bolsonaro. Então, esse personagem, para concluir o arco narrativo dele, o padre hoje que está no inquérito, ele é o cara que recebe esse espanhol e eles ajudam os caras a montar base de milícia digital, chamar as pessoas num site que eles tinham para conseguir pegar o e-mail e o dado das pessoas, compartimentar em fatos que eles criavam na época, né? As fake news, que viriam ser as famosas fake news. Então, vamos identificar pessoas na internet que são contra o aborto. Aí eles pegavam base de dados daquelas pessoas. Voluntariamente as pessoas cediam e-mail, nome, onde moravam e começaram a organizar essas pessoas. Em um ano, Chico, de setembro de 2013 de dezembro de 2013 até setembro de 2014, eles fizeram um teste no Brasil para usar o mailing deles, o primeiro mailing que eles criaram, que começou com 20 mil pessoas e terminou aquele ano com 240 mil pessoas. Eles fizeram um teste para tentar entender quanto dinheiro eles conseguiriam arrecadar com aquelas pessoas que era quase como uma semente para ver se a coisa ia dar certo no Brasil. Sabe quanto eles conseguiram arrecadar em dinheiro de pessoas falantes de língua portuguesa pelo mundo? 500 mil euros. Em um ano, pouco menos de um ano. E ali eles sacaram, bom, então a gente tem que criar esse mecanismo da tal da guerra cultural. Sabe onde foi a primeira vez que apareceu, Chico, o kit gay que o Bolsonaro levou no Jornal Nacional? Aí. Na Argentina. Na Argentina, sabe quem levou para lá? Inácio Arzuaga, o mesmo espanhol que veio para cá, trazido por esse padre de Osasco para criar essa galera. Então, é uma história interessante que conta um pouco o histórico dessa galera nos anos pré-Bolsonaro, né? Demore, só para falar, a gente fica atento a essa foto, olha, é curioso. Sabe, lembra do padre da festa junina da Soraya Tronic? Né? Aquele padre picareta, disse que era de festa junina. Aqui são padres católicos da Igreja Católica de fato, mas você consegue identificar esses fascistoides. Até hoje eles usam essas batinas pretas ou esses clergyman, que são esses ternos, com essa golinha branca, né? São padres viúvos de uma igreja antiga, conservadora, opressora, né? E são muitos, duvido até que não seja isso, o padre Inácio Arzuaga, eu estava vendo, o sobrenome é basco, mas ele é de Burgos, na Espanha, mas muito provavelmente ligado ao Opus Dei. O Opus Dei é uma congregação reacionária, conservadora da Igreja Católica, que tem ligações com banqueiros, com grandes empresas e que financiou durante muito tempo o franquismo, inclusive financiou parte da Guerra Civil Espanhola. Né? O pessoal do Opus Dei financia, são fascistas. Então, quando você encontra esses padres aí, tudo bonitinho, todo arrumadinho, desconfie. E se é Opus Dei, saiba que tem grana por trás e tem interesses que não são exatamente aqueles do Evangelho, viu? Olho no Opus Dei, nesses padres fascistoides de extrema-direita. Diga. Chico, você falou do padre José Eduardo, que o grande sonho dele é derrubar o Papa Francisco, mas isso não é brincadeira, não. O Inácio Arzuaga, nesse momento que ele vem para o Brasil, as conexões dele com a extrema-direita no Vaticano são intensas. Os documentos da Wikileaks mostram que ele foi ao Vaticano em várias viagens, se encontrou com secretaria-geral, se encontrou com pessoas importantes do Vaticano, numa trama que, obviamente, é anti-Papa Francisco. Então, tudo isso se liga. Gente, vamos puxar lá atrás. Kit gay, milícia digital, o Alan Terça Livre, Padre Paulo Ricardo, as pautas anti-aborto que a gente viu muito no Brasil, estão voltando agora de novo. Eles usaram isso e a Citizen Go espalhou isso pela América Latina toda. Depois que o Arzuaga esteve aqui no Brasil e fez esse treinamento com esses proto-militantes lá atrás, ele foi para o Equador em uma convenção que era uma convenção chamada como pró-vida. O que é pró-vida, você sabe o que é pró-vida. É anti-aborto, é essa galera toda. Então, eu achei muito interessante ver a figura desse padre na operação de hoje, o que mostra que a Polícia Federal está muito atenta, não só ao que foi falado no ano passado, ao 8 de janeiro, ao que estava no núcleo duro do bolsonarismo. Não, eles estão atentos a tudo, a como a coisa começou. Isso aqui é uma coisa lá de trás, isso aqui é um proto-bolsonarismo. Essa galera, quando o Bolsonaro chegou, eles entregaram para o Bolsonaro uma plataforma digital
de financiamento, de milícia digital pronta. Isso não foi criado pelo Carluxo, isso aqui já estava sendo organizado em 2013. Nós começamos a falar em Bolsonaro em 2017, em 2018. Então é muito anterior. Então achei bastante interessante trazer essa história para dar um pouco de contexto para a galera também em relação a essa figura do dia de hoje. Importantíssimo, Aí, Demore. Obrigada por hoje, querido. Um beijo, até mais. Uma informação a Valeu, mais. gente. Tchau. Uma informação a mais, esses padres reacionários, fascistóides, conservadores se reúnem no Brasil, principalmente numa entidade que existe em Brasília, que é o Centro Dom Bosco. Dom Bosco é o centro, é um refúgio de padres conservadores, fascistoides no Brasil. E conseguem espalhar suas campanhas de extrema-direita por vários setores da igreja. É isso. É isso, e a gente, bom, vamos falar sobre, eu abri o programa falando, né, pela primeira vez o alto escalão das Forças Armadas foi alvo de uma operação da Polícia Federal, as acusações são graves, você está acompanhando aqui. A PF esteve na casa do general Augusto Heleno, que era chefe do GSI de Bolsonaro, investigado por participar do núcleo da inteligência paralela desse plano de golpe. E uma das atribuições era, segundo a investigação, monitorar os passos do ministro Alexandre de Moraes. Se o golpe desse certo, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes seria preso. Agora há pouco eu li esse documento aqui para vocês. Tem um trecho da decisão de hoje importante, vou chamar o Nassif já, mas só queria trazer esse trecho aqui, pedir para o Gabriel Vento colocar aqui na tela. A autoridade policial aponta que Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Marcelo Costa Câmara e Mauro César Barbosa Cid integraram o núcleo de inteligência paralela responsável pela coleta de dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na consumação do golpe de Estado. E aí sim, os membros teriam monitorado o itinerário, o deslocamento e a localização do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Vamos convidar o Luiz Nassif aqui para a nossa roda de conversa? Não é só isso não, Alexandre de Moraes, ele mesmo disse, né, que teve informação que havia um plano para depois da sua prisão ele ser assassinado e jogado às margens da rodovia que liga Brasília a Goiânia. Você ouviu falar isso, né, Luiz Nassif? Boa noite, Nassif. Boa noite, Nassif. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você tinha toda uma estratégia lá, inclusive, para atingir os militares legalistas aí, né? Que em 64 você teve caso lá de um militar legalista no Sul que apareceu morto no seu gabinete lá. Aí disseram que foi suicídio e tudo. Mas foi muito abrangente essa investigação. Agora, é o seguinte, com essa investigação nós atravessamos o Rubicão. Pela primeira vez, acho que desde o Marechal Lott lá, que o golpismo militar ainda não é punido porque está em fase de investigação. Mas você chega, a justiça civil pega a justiça militar. Né? Agora temos que ver as reações, porque aqui você vai ter uma reação que vem de grupos militares, eu não sei até quando, você tem pouca informação sobre essa questão militar. Hoje o Hamilton Mourão estava provocando o alto comando para que se pronunciasse em defesa das pessoas que se sacrificaram pela pátria. Sacrificaram nada. Qual o inimigo externo que eles enfrentaram? Qual o inimigo externo? Então eles ficaram, pelo contrário, eles foram mantidos, sustentados pela pátria, pelas Forças Armadas, pelo orçamento público aí, e traíram aí contra a democracia. Então agora você tem os ruralistas que vão se manifestar, você vai ter o pessoal do PL. Então vem aí uma frente, um segundo tempo do jogo aí, que a gente precisa estar muito atento para ver como enfrentar. E o Supremo ele tem que tomar cuidado. A gente tem que levar em conta o seguinte, o Supremo foi um dos principais responsáveis pela desestruturação da democracia brasileira, quando foi na onda aí da Lava Jato, aí, antes do Mensalão, entrou nesse jogo terrível aí que, a partir de um certo momento, ele se deu conta de que a democracia estava ameaçada. Então, ele se transformou no grande avalista da democracia. Mas não pode dar moleza, ele está na linha de fogo. Essa história de você dar uma sentença por uma empresa que a sua esposa é advogada, ou viajar para Londres ou para Paris, nesses encontros aí, não dá.
A partir de agora é a mulher de César. O Supremo tem uma responsabilidade das maiores aí, a coragem, não apenas jurídica, mas pessoal do Alexandre de Moraes é algo histórico. Porque você enfrentar essa quadrilha é risco de vida para ele, para os filhos, para a esposa, mas agora tem que o país se juntar pela convicção de que já se atravessou o Rubicão, agora tem que consolidar essa vitória da legalidade sobre o golpismo, porque senão você vai ter retrocessos mais à frente aí terríveis. E olha que grave, né, Nassif? Logo depois você está falando a respeito disso, depois dessa operação, foi o senador Hamilton Mourão, né, o general Mourão, fazer um discurso, gente. Ele é general da reserva, né, era vice do Jair Bolsonaro. Foi à tribuna do Senado fazer um discurso defendendo uma reação das Forças Armadas a essa operação. É gravíssimo. Eu vou até pedir aqui para a gente colocar um trecho dessa fala dele, porque é importantíssimo a gente falar a respeito disso. Isso dá cadeia, hein? Isso dá cadeia. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Eles pediram um minutinho aqui, porque a gente está preparando esse vídeo. Da cadeia, o sujeito, ainda que seja senador da República, incentivando as Forças Armadas a reagirem diante de uma decisão jurídica do Supremo, isso é infringir qualquer legislação, isso é incentivar golpe, luta armada, isso é incentivar guerra civil. Mourão na cadeia. Mourão, que era até desprezado pelo Bolsonaro e sua corja. Daqui a pouquinho a gente vai ter a fala dele. Aí eu te aviso, Nassif, aí a gente coloca aqui. Fala, Nassif. Tá. Não, o Mourão, ele foi para segundo plano aí quando ele ele é mais articulado que o Bolsonaro, tentou ocupar um espaço, o Bolsonaro colocou ele de lado. Mas o Mourão tem que levar em conta, lá atrás, quando teve a GLO no Rio de Janeiro, ele e o Bolsonaro que saíram na frente aí batendo violentamente contra a GLO, porque ele achava que era um pacto do general Vilas Boas com o Temer para apoiar o Temer nas eleições. Então eles investem, dão declarações pesadas aí, poucos dias depois morre a Marielle. Eu não estou ligando o Mourão com a Marielle, mas a Marielle está... Claro que é um crime político aí, como foi Rio Centro aí, para criar um fato para tentar reverter o que ocorreu lá. Reverter a tal da GLO. E com o tempo, você tem um pacto aí. Esse pacto entre Bolsonaro e Vilas Boas, que acaba levando o Braga Neto, que é a grande cabeça, é o Braga Neto. É o Braga Neto. Leva ele para o cargo de ministro mais forte do Bolsonaro, que era o ministro-chefe da Casa Civil. Esse pacto aí é interessante, quando você vê o discurso, a ordem do Vilas Boas, quando ele deixa o cargo dele, e ele dá uma declaração que é o seguinte: a democracia no Brasil foi salva graças a 3 pessoas: Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. Houve um pacto ali, em torno da morte da Marielle, que o Braga Neto, logo que ocorreu a morte, um mês depois, ele disse que já tinha nome de mandantes e tudo, depois se calou, nunca mais falou nada lá e terminou como ministro-chefe da Casa Civil, ministro mais forte lá do governo, e depois como candidato a vice aí numa chapa com o Bolsonaro. Mas o Mourão é barra pesada. Nassif, vamos assistir então o vídeo do senador Hamilton Mourão, por favor? No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. É muito grave, né, Nassif? Ele fala em devassa persecutória, gente. Perseguição. Que é para nós, o que foi aí revelado até agora, que é uma parte só do que se tem lá, está muito bem fundamentado ali. Não tem como dizer que foi um ato político ou arbitrário. Mas o que ele está propondo é uma rebelião. Ele está propondo uma rebelião. Isso é crime, Nassif. Isso é crime. É crime, sim. É crime, sim. É crime. E aí que a gente tem que ver até onde que vão essas reações. Porque o que ele quer criar é um fato político, efetivamente. Ele chama a solidariedade corporativa aí do alto comando, daí é punido ele posa de vítima e tenta reforçar essa ideia da perseguição.
Mas não tem jeito, né? Agora foi, cá para nós, né? Não tinha como. Isso aí lavou a alma. Você até coloquei um Twitter aí que eu pus no nacional aqui, que nós recuperamos os valores nacionais ao enquadrar realmente as Forças Armadas onde tem que ser, um trabalho profissional aí, visando a defesa do país contra o inimigo externo. Né? Mas quando você vê todos, olha, isso podia ter sido evitado lá atrás, quando pouparam aí o pessoal dos porões aí, todas aquelas chacinas que foram feitas lá, ninguém punido. As Forças Armadas permitiram que o nome dela ficasse ligado ao que de pior apareceu no país aí, torturadores e tudo, né? Pois é, então, o cara analogia o brilhante Ustra, assim como Bolsonaro, Mourão elogiando o brilhante Ustra. E isso. E essa corja de militares malditos, né, foram banidos da vida militar na política lá pelo general Geisel, em 77, sim, quando o general Silvio Frota, um golpista de extrema-direita, tentou derrubar o próprio Geisel. Quem era o chefe de gabinete dele, oficial de gabinete? Augusto Heleno. Augusto Heleno. É a mesma corja que continua, né? Agora, deixa eu colocar aqui um fato interessante da justiça. Né? Houve o tal pacto da anistia lá, um pacto maluco, né? Porque anistiou crimes imprescritíveis aí e chegou a anistiar até crimes cometidos depois da lei da anistia. E uma brava procuradora da República, aí, quando ela caiu nas mãos dela o caso de Perus, ela falou, pô, esse pessoal não pode ficar impune. Então, não podia entrar com ação criminal, porque o Supremo tinha segurado, entrou com ações cíveis. E conseguiu condenação, hoje, do brilhante Ustra, do Maluf, e essa brava procuradora é minha companheira. Ah, que beleza. Dá os parabéns a ela em casa. Que coisa todo dia. Fantástica, claro. Maravilhoso. Gente, tem uma outra informação aqui, porque a gente estava falando, o Nassif, na verdade, estava falando sobre esse alinhamento, né? O discurso do Mourão, a gente estava falando a respeito disso. A extrema-direita está se alinhando, né, para esse discurso de somos vítimas, né? E também para ensejar um revide, vamos dizer assim. Olha, o Marco Feliciano, que é deputado federal também, da extrema-direita, fez um tweet também. As Forças Armadas foram desmoralizadas hoje ao terem generais 4 estrelas, heróis da pátria tratados como traidores, numa narrativa digna de um livro de Dan Brown. Meu Deus, né? Minha solidariedade ao general Heleno e ao Braga Neto, foi o que ele disse. Depois desse discurso, o deputado Guilherme Boulos avisou que vai entrar com um pedido no Conselho de Ética, o discurso do Mourão, para pedir a cassação do mandato do senador Hamilton Mourão. Não vai chegar lá, porque o bolsonarista que preside a Câmara, que é presidente do Sindicato dos Deputados do Brasil, Arthur Lira, não vai deixar. Arthur Lira defende esse bando bolsonarista e golpista da Câmara dos Deputados. Vamos ver se o Pacheco, né, pelo menos, toca em cima dos que estão lá no Senado. Eles estão se colocando como vítimas, né? Mas vítimas foi o povo brasileiro, foi a gente. Mas hoje foi o dia da celebração e da comemoração. A partir de amanhã vai ser o dia da resistência, efetivamente, daí que nós vamos poder testar até onde que vai a convicção democrática do país, a frente democrática aí. A mídia tem que parar com esse negócio de fazer fusquinha, pegar futriquinha de fake news aí, declaração daqui do Lula. Eu estava vendo agora o CNN lá. Você tem um caso mais grave aqui, de tentativa de golpe, de tentativa de prender militares legalistas, e eles falando, não, o PT está numa comemoração descarada. Meu Deus do céu, gente, faça uma crítica adequada aí, mas... Nós sabemos que a CNN foi criada para isso, né? A CNN foi criada para ser linha auxiliar de Bolsonaro. O Bolsonaro estava em choque com o quê? Com as organizações Globo, inclusive com a Globo News. Batia na Globo todo dia, brigava com a Globo, e puxou essa CNN brasileira como linha auxiliar dele, para atacar a Globo, só que não deu certo. Né? Os bons jornalistas acabam sendo obscurecidos aí por um pessoal terrível. Não é nem... o PT tem um monte de coisa para você criticar, o Lula tem um monte de coisa para criticar, mas faça a crítica consistente. Né? Eu vejo essa crítica que se faz, não, ele declarou tal coisa, aquela...
coisa escandalosa lá de pegar aquela fala dele sobre a moça negra que venceu o prêmio na Volks lá, ele mostrando todos os estereótipos para mostrar o contraste que era a pessoa. Não entenderam. Eles cortaram, deixaram só o estereótipo. Lula falou tal coisa. E não quiseram entender que Lula chamou. Você está aqui por quê? Você é cantora? Você é namorada de alguém famoso? Né? Depois falou, até há pouco tempo, né? Um negro ou uma negra para estar num palco aqui tinha que ser algo disso, mas essa mulher é importantíssima. Ela venceu. Aí cortaram esse pedaço, deixaram só a primeira e falaram, como é que o Lula é racista. Aliás, Flávio Bolsonaro, o Edu Bananinha, Bolsonaro, eles andaram publicando isso, que o Lula é racista, e botando esse trecho da fala. Né? Então, esse negócio de fake news não é só a rede social, não. Você tem que tomar cuidado. Mas vai ser uma luta bonita, Tchê. Vai ser uma luta. Depois de 10 anos aí, eu estava comentando hoje com um advogado que militou também na resistência. O pior período que eu enfrentei, que era similar ao período da ditadura mesmo, foi aquele período antes da posse do Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro entrou, escancarou tudo. Então, o que a imprensa fazia, o que o Ministério Público fazia, o que os juízes faziam, aquela perseguição implacável contra quem ousasse ir contra a Lava Jato, ficou escancarado. Né? O cara se olhava no espelho e via a cara do Bolsonaro. Então, isso que mostrou para onde que eles tinham levado a gente. E levou o Supremo a fazer mudanças aí que finalmente entrou pelo caminho da legalidade. Espero que não embarque na próxima onda aí, porque um Supremo que embarca em ondas aí é um terror para a democracia. É isso, Nassif. Obrigada por hoje, Nassif. Até Boa mais. noite, um abraço aí. Boa noite, Nassif. Boa noite. É isso aí, a gente continua repercutindo essa história. Agora a gente vai conversar com o nosso querido Bububu, que em dias de operação da Polícia Federal, ele sempre aparece aqui, toque, toque, toque. Toque. Olha, Chico Charme, boa noite, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico. Olha que eu falei que o Sabiá ia cantar, o Sabiá cantou. Desconfiaram do Sabiá, o Sabiá entregou tudo, o Sabiá gravou inclusive um vídeo, que é a maior prova dessa história toda, que é o vídeo da reunião, do planejamento todo dessa tentativa de golpe. Então, o Mauro Cid, a coisa foi um pouco lenta, mas foi cuidadosa. Vê que ele não estava só com a cascata, não, ele falou... Ele tinha mais do que qualquer delator, né? Tem um vídeo. Você quer mais do que um vídeo, você com toda a operação, e essa gente é capaz de gravar um vídeo de um ato imoral, ilegal, mas gravou. Eles são capazes de tudo. Obrigado, Mauro Cid. Obrigado também ao roteirista do Brasil, que, olha, ninguém acreditaria. Quer dizer, obrigado agora, né, que a gente está chegando aí no final, porque, olha, foi difícil chegar até aqui. Fantástico, né? Como disse a Márcia Cunha, o Chico Sá, agora a gente vai falar desses personagens craques que fizeram o Sabiá cantar. Chico Sá, que sempre é o nosso Sabiá cantor no dia que a Polícia Federal bate na porta. Tem alguns personagens que merecem destaque, inclusive até o Eduardo Moreira fez um tweet, né, falando do roteirista do Brasil, que está de parabéns, porque, tem militar especialista em operações psicológicas que desmaia, padre que organiza guerrilha digital, delegado que escreve minuta do golpe, primeira-dama que rouba moedinha do espelho d'água junto com o pastor, fuga de jet ski, cloroquina para ema. Se a gente fizesse uma série de ficção com esse roteiro do ICL, diriam que a gente viajou. Mas é o Brasil, né? Ô, Chico... Era tudo real, o roteiro aí, o Eduardo Moreira fez um argumento para uma super série, né? Tá tudo aí, você pode incluir mais a perturbação à baleia, você pode incluir um bocado de outras coisas pitorescas, mas tá bem resumido aí no post do nosso Edu Moreira. E aí tem alguns personagens que a gente vai destacar aqui, a gente já destacou, inclusive, alguns ao longo do ICL Notícias segunda edição. Tem teve uma operação, mas é uma
apuração do nosso querido Guilherme Amado do Metrópolis e do ICL, né, que mostrou que a operação hoje teve como base pelo menos 2 eixos, que foram a delação do tenente-coronel Mauro Cid, né, Chico, que você citou, os ex-ajudantes de ordem de Bolsonaro, e também os depoimentos do hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. Conta um pouco pra gente, Chico, como é que esses 2 foram personagens fundamentais para a gente chegar no coração da investigação do golpe, né? Exatamente, Gabi. Esses personagens que são ali meio heróis, talvez heróis sem nenhum caráter, como era o Macunaíma. O Macunaíma do Mário de Andrade, mas são heróis enviesados da pátria, né? O Walter Delgatti, ele veio desde da Vaza Jato. Agora há pouco a gente falou com o nosso Leandro Demore, é o Demore que publica no Intercept o vazamento colhido por este rapaz, pelo Walter Delgatti, que é lá de Araraquara. Então, o Delgatti dá essa imensa contribuição e agora ele dá uma segunda contribuição muito valiosa, né? Porque é ele que entrega toda essa parte da sacanagem, digamos, do lado eleitoral. Essa coisa da tentativa de invasão do sistema do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Ele é que é o cara encarregado pelo Bolsonaro e pela Carla Zambelli de entrar no sistema do TSE, né? Era aquele teatro que eles iriam montar, que ele entraria de forma fake, mas faria um espetáculo para desacreditar o TSE. Então, toda essa parte de desacreditar as urnas eletrônicas, o TSE, a apuração, tudo isso partiu do Walter Delgatti, toda essa parte. E toda a fonte do golpe, a reunião, a hora da reunião, quem estava, a presença do padre Picareta, agora de Osasco, não mais o padre da festa junina. Os 2 roteiros, o roteiro da parte eleitoral é entregue pelo Delgatti, e o roteiro da parte da tentativa de golpe é entregue e carimbada, porque com todas as provas possíveis, pelo Mauro Cid. A gente tem que lembrar que o Delgatti está preso, não por a Vaza Jato, mas ele está preso por aquela conversa, por aquele conluio com a Carla Zambelli, que ele é suspeito de ter a tentativa de atrapalhar a parte eleitoral do processo. Então, ele está detido no momento, ele é condenado na Operação Spoofing por 20 anos, mas ele está preso agora por causa daquele rolo lá com a Carla Zambelli. Vocês lembram, né? Ele foi contratado pela Carla Zambelli para ajudar o Bolsonaro e os militares na parte eleitoral desse golpe. Então, são realmente dois personagens importantíssimos na história recente do Brasil. Se tem caráter ou não, como perguntaria o Mário de Andrade no Macunaíma, aí é outra questão. Mas são eles muito responsáveis por esse dia de hoje que a gente está vivendo. Boa, Chico. Pão ou pães é questão de opiniões. Né, para lembrar que agora faltou um nome aí, viu? Faltou um nome, que a gente já falou de padre e tal. Está faltando o Malacraia, aquele pastor. O Silas Malacraia. Malafaia, né? Está faltando. Está faltando ele, não foi citado. Acho que hoje tinha tanta coisa, Chico, que a gente esqueceu. A gente esqueceu o Clube dos Canalhas foi tão gigante hoje que a gente esqueceu do Malafaia, do Malacraia, que foi também um dos maiores divulgadores desse conteúdo para desacreditar as urnas eletrônicas. Olha, Chico, hoje eu acordei e já comecei a ver noticiário, ver coisa e tal, e estava aqui no Twitter, quando eu encontro uma notícia que já é uma piada pronta, né? Um dos alvos de busca e apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, quando a polícia chegou, né,
ele desmaiou, teve que ser socorrido às pressas, né? Mas depois se recuperou, colaborou com as buscas. Esse cara que desmaiou, né, chama-se Tenente Coronel Guilherme Marques de Almeida. O Tenente Coronel Guilherme Marques de Almeida desmaiou quando ele viu a cara da PF, o toque-toque, né? E esse Tenente Coronel Guilherme Marques de Almeida vinha a ser, olha só, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército. Quer dizer, preparo psicológico zero, né? O cara é comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas. Olha que a polícia baixa também, a psicologia foi para as cucuia. Eu não tenho preparo para isso. Chico, o cara, ele era responsável pela parte mental da tropa. Já pensou numa guerra, esse cara? Pô, a parte mental toda estava na mão dele. Imagina se a gente vai enfrentar a Bolívia, o Paraguai. Pô, o cara se borra todo, desmaia, pô. Que isso, né? Não dá. Que isso? Não dá. Mas nesse quesito, ele estava só copiando o Flávio Bolsonaro, que desmaiou no debate com a Jandira Fegali, lá no Rio. Não sei se vocês lembram disso. Verdade. Claro. Lembramos muito bem. Inesquecível. Muito bem. Essa cena foi uma grande cena. Ô, Chico. Mas que belo dia, que belo dia. Para fechar, acho que dá tempo aqui, o Chico Pinheiro citou ele ao longo do programa, o Paulo Figueiredo, o neto do general João Batista Figueiredo, e ex-comentarista da Jovem Pan, inclusive, né? A PF apontou ele como parte aí dessa operação de propagação de desinformação golpista e antidemocrática. Também um personagem agora que foi citado nessa história toda, né? Gabi, um personagem importantíssimo. Ele é neto do general, o último dos ditadores, um homem que dizia que preferia cheiro de cavalo a cheiro do povo. O Chico lembra muito bem dessa frase dele. E o Paulo Figueiredo, o Figueiredinho aí, não é uma coisa que ele torcia pelo Bolsonaro, pelo golpe, e estava por livre e espontânea vontade divulgando isso na Jovem Pan. Não. Ele estava diretamente ligado, com canal direto com os militares ali do entorno do Bolsonaro. Ele falava, quem abastecia ele, e aí está mais uma bela contribuição do Tenente Coronel Cid, quem o abastecia era o próprio Cid, o próprio Sabiá, o próprio Tenente Coronel Cid passava as informações. Ele fazia parte do que era chamado lá no Planalto de núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Então, ele reproduzia na Jovem Pan, assim, notícias que tinham trabalhadas, fake news, que haviam sido trabalhadas em Brasília, ali pelo gabinete do ódio, pelo entorno do Bolsonaro, direto para a audiência da Jovem Pan. Não era assim, hoje ele acordou e resolveu falar mal de fulano, ou fazer uma crônica, fazer uma coisa qualquer do noticiário político. Não. Ele reproduzia fake news ali do roteiro do Palácio do Planalto. Então, não é qualquer historinha, não. Estava completamente metido, até a cabeça, pescoço, tudo, nessa operação de golpe. Tudo. As tripas, até as tripas. Tudo, não faltou nada. Tem uma foto aqui para a gente chamar nesse finalzinho de N2, né? ICL Notícias, segunda edição, Chico. Vou deixar você aqui só para a gente dar uma olhadinha, né? O pessoal disse, olha só, gente, tá parecendo, né? Segundo a nossa produção, tá parecendo um Jedi, porque tem ali um... mas é total isso. Aqui. Um Jedi, né? Se escreve Jedi, um Jedi. Jedi iluminado. Foi para cima. Ele acordou de mau humor, porque o Corinthians perdeu pela quinta vez seguida. Então o bicho acordou com tudo e foi para cima. Isso aí. Perceba que eu não sou gamer, né? Não sou Star Warrior. E a direita critica, mas Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo, com uma outra exceção, merecem um agradecimento da democracia, porque esses caras salvaram
o fim do ano, porque se não fosse esses caras, a gente teria perdido o controle do país para o genocida e seus golpistas. A gente não estaria aqui, viu, Chico? Eu tenho certeza que a gente não estaria aqui, não teríamos ICL, não teríamos opinião. Foi muito graças à ação do Alexandre, do Supremo, foi muito forte em defesa da democracia. Foi importantíssimo, muito bom você lembrar. É isso aí, muita gente dizendo assim, Gabi, você não é nerd de Star Wars. Não, gente, esse é o meu desvio de caráter. Fui descoberta hoje aqui, eu não sou fã de Star Wars. Fui exposta. Um beijo pra você, meu querido. Até mais, a gente se vê em breve. Até mais, bom carnaval pra todo mundo. Bom carnaval, Xará. Exatamente, já dá pra dar bom carnaval, né? Quinta-feira já dá. Até mais, galo da madrugada. É galo! Esse galo eu gosto, Bom, gente, estamos chegando aqui às notícias, aos recados finais. Quero lembrar você que vai ter uma entrevista com o Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, no dia 18 de fevereiro, uma aula aberta, né, que a gente chama aqui. 18 de fevereiro, 8 horas da noite, um domingo que o Renato vai contar detalhes da vida dele, que ele nunca revelou para ninguém. E aqui no ICL, Notícias Segunda Edição, estou lembrando vocês que vocês precisam garantir a vaga em icln2.com.br/aula. Não temos vídeo hoje, não é isso, produção? Temos vídeo, sim, de Renato Freitas, para a gente assistir um trechinho do que espera você no dia 18. Vamos ver. Muito triste, mulher de favor, né? Porque daí você deita no chão, parece que está atrapalhando quem está andando. Você come um pão, parece que está fazendo falta para quem é o dono da casa. Foi triste, assim. Mas daí minha mãe sempre foi guerreira. Daí minha mãe pegou um pé de cabra lá. Tinha uma casa que estava abandonada, que era empenhorada lá para a empresa de pneu. Um barraco de madeira também. A empresa, eu acho que nem foi atrás. Minha mãe pegou o pé de cabra no meio da madrugada com nós. E arrombou a porta. A gente morou vários anos lá, uns 10 anos, tá ligado? E foi uma infância também feliz. Aprendi a nadar no riozinho. Um pouco triste, na verdade, também outras coisas, né? Mas foi feliz também, porque eu aprendi a nadar nos riozinhos, carpir quintal aí, fazer campinho, cetra. E com os moleques mais velhos, fazer fogo, fumaça, espantar a abelha, pegar o mel. Muita violência. Minha mãe também chegava só de noite, assim, você entrou no riozinho, as crianças morriam lá nas cavas lá e tal, né? Afogada, né? Nós muito novinhos. É isso, depoimento emocionante do Renato Freitas, e é só um trechinho de tudo que a gente vai assistir no dia 18 de fevereiro. Deputado estadual, aguerrido, perseguido, e uma das minhas maiores esperanças no futuro político do país é o Renato, e gente como o Renato, né, que a gente tem. É isso aí, Chico. Agora você, né? Eu agora estou fora. Só volta depois do carnaval. Só volto depois do carnaval, né? Acontece o seguinte, isso é que a gente acha. Porque não sei o que vai acontecer. O roteirista do Brasil sempre pode nos surpreender. A gente, como eu disse aqui, né? Nós e o Bolsonaro vão ficar sem dormir a partir de agora. Ele com medo de ser preso, a gente com medo de perder a notícia e a comemoração. Vamos ficar de olho, a democracia venceu. 8 de fevereiro, data para entrar na história. É isso aí. Vamos nessa, então. Você nos acompanhou aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube também, pelo canal Com Brasil. Muito obrigada por nos acompanhar até o final, segurar a nossa mão nesse dia 8 de fevereiro de 2024. Boa noite para você, boa noite, meu querido Chico Pinheiro. Até depois do carnaval. Graças a Deus, amanhã é sexta-feira e carnaval, Thaís. E aí, vida que segue, né? Isso aí. Vida que segue. Um beijo, até mais. Ele é hoje uma das vozes mais importantes da periferia e da política brasileira. Por expor a podridão e o jogo de poder que acontece, as pessoas têm tentado censurá-lo de todas as maneiras, inclusive com práticas extremamente racistas. Renato Freitas, deputado estadual no Paraná,
vai participar de uma conversa com o Instituto Conhecimento Liberta, no dia 18 de fevereiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, onde vai revelar coisas que nunca revelou até hoje e nos contar a história de um menino que tinha tudo para dar errado e se transformou numa das maiores lideranças da história recente desse país. Você não pode perder. Se inscreva agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e participe gratuitamente desse encontro histórico.